Paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Fé TV, um podcast que traz histórias de fé que nos inspiram e são grandes testemunhos para as nossas vidas. E hoje conosco, em nosso estúdio, o nosso querido Gabriel Simões. Seja muito bem-vindo, Gabriel Simões. Obrigado, pastora Nazaré. Pod Fé TV, tempo de qualidade, onde eu tenho certeza que muitas coisas boas iremos compartilhar aqui hoje, crescendo aí. Feliz demais de poder estar aqui com vocês. E conte para todos os nossos telespectadores quem é o Gabriel Simões. Gabriel Simões é servo. Já começo dizendo isso porque onde nós estamos é a continuidade de um tempo ali de crescente, onde você vai aprimorando, vai servindo e Deus ele vai abençoando. Então, eu aprendi isso com os meus pais, que quando você coloca o entendimento do que é servir, você é honrado por Deus. Não é nem por os homens é consequência, mas por Deus. Então, eu sou aquela pessoa que faço de tudo para honrar quem está perto de mim e quem está do meu lado, e até pessoas que de repente eu nem conheço. Então, eu acho que o princípio é isso aí, é você entender que Deus te chamou para servir pessoas. E você é um grande cantor e compositor. Como nasceu o dom e quando foi essa descoberta destes talentos? Pastora, eu nasci no Evangelho, então eu já nasci num berço cristão. Eu acho que quando você já nasce ali no berço cristão, que você está envolvido com as coisas do altar, Deus ele vai te moldando como um vaso vai sendo moldado, Deus ele vai te moldando. Então, imagina que eu comecei com 0 anos. 0 anos porque minha vida sempre foi igreja, ministério, pessoas. Agora, com 9 anos, eu me lembro que eu comecei a trilhar neste caminho musical. Não só musical, como de palavra também. Minha primeira pregação foi com 9 anos de idade. Bênção. Então, com 9 anos, eu já estava ali no culto das crianças, ministrando a palavra, trazendo aquilo que Deus colocou ao meu coração para ser um instrumento para aquelas crianças. E daí eu comecei a receber convites para pregar nas igrejas, em muitos cultos de criança. Acho que quem está me vendo aí agora deve lembrar deste tempo. Então, eu participava de muitos encontros de criança, muitos intercâmbios, sempre ali pregando. Atrelado a isso, vem a música. Então, a música, ela já fazia parte também do meu DNA, sempre ali envolvido em corais, em ministério de louvor da igreja. E com 14 anos veio a primeira composição, Deus Age. Lembro até hoje a música Deus Age. É quando Deus ele me mostrou a letra e eu comecei a escrever. E daí veio surgindo várias outras músicas, outros louvores. Então começou por aí, acho que na igreja, no ministério infantil, e foi só crescendo. Mas seus pais são pastores e alguma veia musical ou veio natural? Meus pais são pastores, assim, eles ministram, pregam, mas na área musical eu tenho, digamos assim, tios, tias, Que te pessoas inspiraram? que na verdade não é nem que me inspiraram, porque eu vim saber depois. Então veio na veia mesmo. Já veio na veia. Depois que minha mãe e meu pai veio me falar sobre estes familiares, tem umas primas da minha mãe que é do Piauí, que toca sanfona, sabe? Então acho que vem também a questão da veia musical, a pegada nordestina, pentecostal, tá tudo ligado aí. Hoje nós vemos que filhos de pastores não querem ser pastores. E nós vemos você um jovem, filho de pastores e sendo um excelente pastor. Como é que você vê esse cenário desses jovens com esse entendimento? Eu acho que vai muito do ambiente familiar. Cada pessoa é uma pessoa, cada personalidade é uma personalidade, e eu percebo que ser filho de pastor é uma responsabilidade que é colocada em você ainda muito pequeno, e de repente você é exposto diante de situações que você não sabe nem o que fazer. Ser filho de pastor é isso. Mas ao mesmo tempo tem um lado bom de ser filho de pastor. Quer ver um lado bom?
Festa de casamento, os primeiros a ser servido é a família do pastor. Quando os docinhos chegam. Então, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. Só que eu acho que isso vai muito da linha ali familiar, porque o pai e a mãe que é pastor, ele tem que saber dividir o que é pai e mãe do que é pastor e pastora. E às vezes eu acho que se perde aí nessa situação. Seus pais deixaram fluir? Eu sempre fui muito livre. Eu sempre tive a oportunidade de, como criança, brincar, ter o tempo, eu digo assim, fora da igreja, as coisas que a gente faz do dia a dia, eventos, quando, digamos assim, hoje a escola vai para um clube com as crianças, eu sempre participava, porque eles sabiam me direcionar em coisas que eu podia e que eu não podia. Porque tem um exemplo mesmo, essa questão do Halloween, que agora está em evidência. Então, em momentos como esse, os meus pais me explicavam, porque uma criança não consegue entender, Eu não tenho não discernimento. tem. Ele vê os coleguinhas todos indo ali para a escola, vestidos de bruxa, fantasma. Só que aí vem agora a instrução do pai e da mãe no contexto espiritual, que te faz entender o porquê. Não é só assim dizer, não, você não vai. Tem que explicar o porquê, até para quando essa criança for confrontada por alguém, ele saber o que dizer também. É ter um embasamento Ter um no por que embasamento. não fazer aquelas práticas, né? Exatamente. Então eu sempre fui uma criança que eles souberam administrar bem. Isso aí. Quando você está nos palcos, né, ministrando, ali pregando também, o Gabriel ele tem um propósito maior. Qual o propósito maior quando você está no palco? Duas coisas que eu sempre digo, eu já disse isto em outros podcasts, duas coisas que não pode faltar: palavra e apelo, salvação. Então, quem já foi aí nos nossos shows, quem já foi nas nossas apresentações, você vê que o meu estilo musical é muito de dançar, pular, a galera, sabe? É uma coisa assim muito potente, de botar a galera pra cima, pra dançar, pra pular. Mas tem aquele momento em que nós paramos tudo e ali eu ministro uma palavra e jogo a rede. Tivemos agora, recentemente, numa cidade 14 almas para Jesus. Semana retrasada, Maravilha. nós estávamos em outro lugar, 40 vidas para Jesus. Então, quando você vai juntando 14, 15, 40, você entende o porquê que Deus te chamou. Eu acho que a música é só uma estratégia que Deus coloca, e nós temos que entender isso, para que essas pessoas sejam alcançadas. Porque, pastora Nazaré, num ambiente como esse, numa festa da cultura evangélica, num dia do evangélico, num dia da Bíblia, seja lá o que for o título, você vai ali, as pessoas vão atraídas pela música, pelo nome do cantor, da cantora que vai estar ali. Então, cabe a nós administrar este momento. Você está ali, você tem que entender que tem que ter um plano, tem que ter uma programação. E não pode faltar, porque eu vejo muitos cantores de renomes e tal, que chega lá, só canta, você vê aquela questão técnica, não faz um apelo, não ganha uma alma para Jesus, não transforma aquele ambiente, não faz uma oração. Então eu acho que é algo que nós que somos cantores, a gente precisa pensar muito nisso. Você entende que é um chamado. Tem que ter a parte técnica, é importante, tem que ter uma excelente produção, mas tem que entender também o princípio espiritual, que é o chamado que a senhora falou, que é ganhar almas. Então, quando você pode ser uma vida ali, você ganhou, meu irmão, o céu já está em festa. Bastante. Pastor, tem alguns críticos que criam algumas barreiras que acham que cantor evangélico não pode estar em um palco onde está ministrando também músicas seculares. Como é que o senhor enxerga essa percepção desses críticos? Eu acho que isso vai muito do entendimento da pessoa que recebeu o convite. Recente agora, mês passado, nós fomos convidados para um evento secular onde tinha várias bandas não cristãs e só tinha eu. Então, foi a primeira vez que eu recebi esse convite e para mim foi um desafio também, porque nós estaríamos em um ambiente
ali onde de repente, porque assim, quando você fala dia do evangélico, as pessoas já entendem, já vão preparadas para aquilo ali. Mas quando se trata de um outro tipo de festividade, quem está lá não espera a reação do que a gente vai liberar. E nós que estamos aqui também ministrando, a gente fica naquela apreensão, o que dizer, o que falar. E aí eu passei por isso, eu disse assim, Senhor, está nas tuas mãos. Eu vou ser quem eu sou. Não vou mudar, eu não vou mudar quem eu sou por conta de um Mudou o evento. roteiro do seu show? Não mudei nada. Até as Manteve. músicas pentecostais a gente cantou. E teve apelo? Teve, teve vidas, pessoas chorando. Pessoas que depois vieram falar, eu não imaginava que um crente cantava desse jeito e era tão alegre desta forma. Foi muito forte porque, assim, até para nós também, nós percebemos que é o que Jesus fazia. Jesus, ele se misturava com os pecadores. Jesus, ele conversava com as pessoas que eram rejeitadas. E por que que hoje, em 2025, nós não podemos ser o sal da terra e a luz do mundo? Porque ser sal do sal é fácil, luz da luz é fácil. Agora Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Aí é nestes momentos que nós entramos para fazer a diferença. E você que está me assistindo, me convide para o seu evento. Amém. Aproveitar e fazer logo o merchan aqui. Eu vou para festa de casamento, vou para eventos corporativos. Eu só não vou onde Jesus não está. Mas se Jesus está presente, irmão, estamos juntos. Pastor Gabriel, como foi a transição da infância para a adolescência? Em algum momento o senhor duvidou do seu chamado ou sempre manteve firme a sua fé? Pastora, diante de Deus, eu nunca pensei em desistir do evangelho, nunca pensei em sair da igreja. Várias pessoas, de relatos de várias pessoas já, mas comigo não. Sempre foi muito natural, até porque o evangelho em si não é uma coisa assim, para mim não é um peso, eu não vejo isso como uma imposição, como um peso. Como eu falei há tempos atrás, os meus pais, eles sempre me deixaram livres, porque Jesus é isso. Jesus é uma coisa leve, né? A gente vive num ambiente onde você pode ser quem você é em Cristo Jesus, porque ali tem liberdade. Então, para mim, foi muito tranquilo. Lógico, a adolescência exige novas transições que a gente faz como qualquer outra pessoa. Passei por todos os estágios da adolescência, mas dizer assim, você já pensou em sair da igreja? Já pensou em abandonar Jesus? Nunca. Até porque o que eu encontro aqui dentro são coisas que satisfaz tudo que eu preciso. Porque na adolescência é onde o jovem tem muita influência externa. E geralmente ele se deixa ser influenciado. Então, nesse momento, o senhor influenciou mais ou foi influenciado? Eu fui influenciado por pessoas que eram direcionadas, eu digo assim, na questão de referência, vários. Sempre eu digo, as primeiras duas referências, meu pai e minha mãe. Quem é o melhor pregador, Gabriel, para você? Pastor Pedro. Quem é a melhor pregadora, a pregação de uma mulher que te deixa encantada? Minha mãe e depois minha esposa. Eu falo porque minha esposa chegou depois dela. Mas assim, são as duas referências. Aí depois vem outros, que é a questão de você saber valorizar quem são as pessoas que de repente fez parte da sua história. Porque, pastora Nazaré, valorizar quem está longe é o que muitas pessoas fazem. Agora, valorizar quem está perto é o que é necessário. Verdade, Então, pastor. eu tive referências, tive pessoas que me influenciaram, assim como eu influenciei também vários amigos. Quantos amigos meus eu ganhei para Jesus na escola, que estão Amém. firmes até hoje? Já fiz casamento, apresentei filhos no altar, porque certamente eles foram influenciados em algum momento da vida pela minha história. O senhor falou que o senhor é casado. Sim, A mulher, ela tem que ser empoderada ou tem que ser submissa? eu acho que tem que ser as duas coisas. Tem que aí entra agora a questão do discernimento. Quando eu falo empoderado, eu não quero dizer que a mulher tem que tomar o lugar do marido. É você entender o que o marido faz e o que a mulher faz. Assim como o homem também não pode tomar o lugar da mulher. Não é o empoderamento na visão secular, né? E isso não. Esse empoderamento que eu digo é de você saber o seu espaço. Qual é o papel da mulher, qual que é o papel do homem. E é neste sentido. Porque a mulher de Deus,
quando você fala na visão espiritual de empoderamento, a mulher de Deus é uma mulher que tem poder. Eu vou nessa linha. Maria Madalena é uma mulher que teve poder. Maria, mãe de Jesus, uma mulher que teve poder. Débora, uma mulher que teve poder Mulheres de de atitudes que atitude. marcaram. Então, uma mulher. Aí eu lembro de uma frase: uma mulher de joelhos é mais poderosa do que uma mulher de salto. A senhora concorda? Plenamente. Plenamente. O poder da mulher não vem na. A mulher tem que se arrumar, tal. Quem sou eu para falar de mulher? Mas eu digo assim: o poder de uma mulher vem nos joelhos dobrados, no tempo que ela passa ali com Deus. E uma mulher que sabe usar esse poder, a família só tem vitória, porque acho que a chave de um matrimônio, a mulher conta muito. Aí a senhora me perguntou empoderamento e submissão. Aí agora entra a outra parte, né? A mulher tem que entender até onde ela pode ir, porque o homem é o cabeça, segundo a Bíblia. Só que esse cabeça não é aquele cabeça que vai ditar regras, não é ditadura, mas é você ter consciência, discernimento do que pode e do que não pode, de ambos os lados. Então, eu acho que a mulher tem que ter as duas coisas. Quando você olha para isso, vamos falar um pouco da mulher samaritana, por exemplo. A mulher samaritana, quando ela encontra Jesus no poço de Jacó, ela toma um susto porque Ela se admira, né? se admira. Homem naquele Do tempo era, judeu. era é, além de ser judeu e samaritano não conversar, homem e mulher, porque era muito era um período assim onde o machismo era muito forte. Um homem e uma mulher Imperava. conversar publicamente era uma falta de educação. Então, primeiro já teve esse protocolo, depois dos judeus e samaritanos, porque com a divisão do Reino Norte e Reino Sul acontece todo aquele processo onde os samaritanos que ficavam na parte baixa se misturou com um povo que era estranho, de outras linhagens. E aí as mulheres começaram a ter filhos e aquele povo perdeu o pedigree, a naturalidade, a essência. É por isso que os judeus que estavam lá em cima se achavam melhor do que os que estavam lá embaixo. Aí o que é que Jesus faz? Sai de lá, ele vai passar por Samaria. Ele estava em um ponto, passou por Samaria para chegar em outro lugar, mas foi necessário passar em Samaria. Aí ele chega ali, conversa com ela, pede água, resumindo a história, porque é longa. Se E tu linda. linda, se tu soubesses quem está te pedindo água, não era eu que estaria lhe pedindo, mas era você. Estaria pedindo a mim. Ah, eu quero beber dessa água, então vai lá e chama teu marido. Eu não tenho marido, porque até aqui ela está desacreditando de quem é Jesus. Aí ele diz assim: dissestes bem, já teve 5 e o que estás agora ainda não é teu. Aí ela bota a mão na cabeça e diz: vejo que tu és profeta. Agora caiu a ficha de quem está na frente dela. Não é qualquer pessoa. Isso é muito forte. Aí naquele momento ali agora, quando Jesus dá o direcionamento para ela e ela bebe desta água viva, que é Cristo, algumas dúvidas caem por terra. Jesus, alguns dizem que nós temos que adorar em Jerusalém, outros em Gerezim. Não, minha filha, o que importa é que quando os meus adoradores resolverem me adorem em espírito e em verdade. A questão não é onde vai adorar, é como você vai adorar. Como você pode adorar dentro de um carro, você pode adorar dentro do templo, fora do templo, na faculdade, de dia ou de noite, mas como se deve adorar? Em espírito e em verdade. Quando resolver me adorar, que seja em espírito e em verdade. Amém. Gabriel, você já está migrando para uma carreira internacional. Muitos pensam que é muito fácil. Foi fácil chegar até este momento? E essa pergunta é boa, viu, pastora? Hum. Eu, eu acho que estamos em processo de construção. No dia que uma pessoa dizer assim que foi fácil, eu quero a senha e precisa fazer um curso para poder a gente pagar muito bem para encontrar esse caminho. Eu acho que cada pessoa tem um caminho, como estávamos falando Não de existe uma referência, não fórmula, né? existe uma receita de bolo. Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo e precisa também correr atrás de coisas que contribua para o seu dom, para o seu projeto, para o seu chamado, como você queira dizer. Então, eu conheço muita gente boa que não rompeu.
tem dinheiro, tem talento, e não foi. Tem muita gente ruim que rompeu, Está fazendo grande sucesso. grande sucesso. Então, acho que isso é muito individual, mas assim, não foge da responsabilidade de você ter a manutenção daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque Deus, ele te dá uma Ferrari, mas você tem que cuidar daquela Ferrari. Tem que botar para lavar, tem que fazer um bom uso dela. Então, para mim, eu a cada dia eu vou aprendendo. Antes, para mim, cantar era só pegar o microfone e já foi, tá tudo bem. Aí eu fui entendendo que não é assim. Eu fui entendendo que precisava de um PEC para retorno, eu fui entendendo que eu precisava de um produtor musical para me orientar no palco, eu fui entendendo que a música não é só você abrir a boca e cantar, você tem que ter uma, uma produção musical, você tem que ter uma produtora, e ainda estou aprendendo muitas coisas. O senhor disse que ainda está em construção. Qual o espaço de tempo que o senhor iniciou e chegou até esse momento que o senhor está vivendo agora? Eu vou dizer que no espaço aí de uns 10 anos, profissionalmente, eu comecei, a primeira a música que eu lancei profissionalmente foi em 2018. Eu não tinha nada gravado em rede social, em plataformas. Então, em 2018 foi o meu primeiro projeto profissional. Só que antes eu já tinha, já cantava, já recebia convites e tal. Acho que tem menos de 10 anos, né? Me perdi aqui na conta. 2018 para É, 2025. uns 7 anos. Então, nesta faixa aí. Mas ainda o senhor não chegou aonde o senhor pretende chegar. Não, E o senhor tem alguma preparação espiritual ao subir ao palco? com certeza. Eu tenho uma equipe de intercessores, são cerca de 30 intercessores que oram por mim. Todo lugar que eu vou, essa equipe tem a minha agenda nas mãos, sabe para onde eu vou estar, qual a cidade, e essa equipe faz um relógio de oração desde o momento que eu saio da minha casa até voltar. Uma Vai cobertura revezando o turno. espiritual. Vai revezando o turno de oração e de jejum, me cobrindo ali, quem está perto de mim, onde eu entrar. Sempre foi assim. Graças a Deus que esses intercessores não foi eu que escolhi. A senhora acredita que foi Deus que me deu de presente? Acredito. Começou com um, dois, daqui a pouco tinha um grupo de quase 30. E, pastor, é incrível. Todo lugar que eu passo, eu vejo o cuidado de Deus pela minha vida. Eu acabei de postar nas minhas redes sociais agora, antes de vir para cá. Eu estava em Conceição da Almeida e eu cheguei tão cansado. Era uma vigília, a gente já tinha virado à noite de um outro evento, saiu de uma cidade, foi para outra. Sabe quando você está esgotado? Esgotado que eu digo cansado. Você está cansado, o seu corpo está fisicamente. E aí eu cheguei naquele lugar ali, eu fiz uma oração no camarim, eu ia ser o primeiro a cantar. Eu disse assim: meu Deus, me dê força aqui agora, unge a minha garganta, me sustenta neste momento, me sustenta. Aí eu fui, ministrei. Quando eu desci, veio um pastor falando em línguas, logo atrás. E aí ele começou ali a liberar e dizer: eu estou cuidando de ti. Sabe, a gente vê o cuidado de Cuidado, assim, Deus, uma confirmação, né? confirmação, sem você precisar dizer nada, Deus cuidando. Então tem todo um preparo espiritual de oração, de jejum, técnica é importante também. Você cuidar da voz, você fazer aula de canto, você ter um preparador vocal, porque meu instrumento é isso aqui. O músico é corda, é baqueta, mas eu é isso aqui. Então você tem que cuidar do que Deus te deu. É Te- importante. Teve algum projeto que o pastor Gabriel fez, depois se arrependeu e viu que foi o Gabriel, mas não foi aquele projeto Já direcionado por Deus? quando eu fiz a canção Casa do Pai, na verdade foi o seguinte, a música Casa do Pai, Deus me deu o direcionamento de que tinha que ser uma música baiana, representando a terra da Bahia, e em algum lugar da Bahia que, quando você chegasse ali, fosse um projeto de libertação. Aí fomos para o Pelourinho. Só que antes da música ficar pronta, Deus me deu toda a direção, eu mandei para o produtor, ele fez tudo diferente
eu falo na questão de harmonia e tal, não é que estava ruim, estava bom, mas estava diferente do projeto que Deus me deu. Aí eu disse, vamos ter que refazer tudo de novo. Não foi assim. Não foi assim. Aí ele refez toda a produção novamente, fez tudo aí, agora pronto, está aprovado para ir. Então acontece muito disso, porque nós somos homens. Quantas vezes nossa emoção quer falar? Quantas Mais vezes alto. nossa indignação diante de determinada situação, você quer abrir a boca e dizer, quantas vezes você está na razão e você quer expressar a sua razão, mas não pode, porque se você abre a boca na hora errada, você perde toda a razão que tem. Então a estrada é muito isso. Na estrada você não tem hora para comer. O povo diz assim: ah, é tão bonito subir ali no palco, cantar aquelas luzes, pá, mas a estrada, os bastidores, É complicado. é só para quem é guerreiro. Esses cantores que você vê aí é muito bonito, mas são um time de guerreiros. Esses pastores que andam viajando, você não tem hora para comer, você não tem hora para dormir, você tem que estar bem espiritualmente, fisicamente, porque a estrada cansa também. Então eu entendo que, mas se Deus chamou, Deus garante. E temos que passar por isso para você não se achar. O problema está aí também. Teve algum projeto cancelado que você tanto almejou e depois você viu que foi livramento de Deus? Já, vários. Já teve projetos que já estava tudo pronto, um dia antes cancelou. Projetos que já estava tudo no script, no papel e, digamos assim, questão de alguns minutos foi cancelado. Aí você fica, poxa, mas você Se não entende. angustia. Aí depois que você vai entender. Nós tivemos um evento agora em uma cidade que nós fomos fazer. O nosso show é assim, ele tem início, meio e fim. É todo desenhado em um VS. Então eu tô tocando ali, tô aqui com fone, meu produtor tá falando aqui no ponto, tá falando com a banda, eu tô me comunicando no interno com o pessoal. E aí, quando disseram assim, Gabriel Simões, na hora que eu botei o pé no palco, a placa de áudio queimou. E o povo já tá tudo lá embaixo esperando, querendo já para te receber. Aí eu recebi no ponto, ó, a placa de áudio queimou. E aí o que nós vamos fazer? Eu disse para eles assim, só olhem para mim, porque agora é eu e o Espírito Santo. Não vamos ter o caguete, que o caguete é a voz guia, né? Aqui agora para guiar, mas o Espírito Santo vai me dar a direção e fiquem de olho em mim, porque a direção vai vir aqui agora. Amém. Pastora, Muita intimidade. foi um evento que quem tá do outro lado não tem nem ideia do que a gente passou ali, de que queimou, o povo nem soube. Mas sabe o que é você estar na dependência do Senhor? É isso. Ele Estar na provê todas as prover, coisas. assim, você está preparado, é importante estar preparado, e aí vem o quê? Junto com a preparação, a capacitação. Porque nem todos que estão preparados estão capacitados. Isso aqui é forte. Muito. Tem gente que está preparado, mas não é capaz de fazer. Então, quando eu olho para isso, essas histórias, eu digo, eu agradeço a Deus pelos perrengues que a gente passa, porque nos faz amadurecer, nos faz nos tornar pessoas mais resilientes, E mais mais dependentes, né? dependentes de Deus, total. E aí, naquele momento lá, nós adoramos, glorificamos, vidas foram salvas, e foi uma coisa linda. E você tem algum testemunho de provações que você passou em meio a essas estradas e seu grupo de intercessão que percebeu algo que vocês nem estavam ali se comunicando? Já tivemos muitos livramentos da parte de Deus. Cuidado, eu estava cantando em um evento esse ano. Aí tem uma música que nós cantamos que é a música Quebra. Aí quando chegou nessa parte, quebra, quebra, aí pá, pá, começou a ter o povo correndo, polícia chegando, e aí eu de lá cantando e sem entender, Em um evento gospel? no evento gospel. Aí o público saiu todo. O público correu, todo mundo correu. Só ficou eu, tava no trio com a banda, eu, o trio e as polícias assim, Ao redor. ao redor. Aí eu disse, meu Deus, eu pensei que era uma briga que estava tendo lá. Mas não, na hora ali foi uma perseguição que aconteceu no meio do evento. De
meliantes com a polícia. É, e ali uma bala perdida pode alcançar qualquer um. Aí, irmão, só vi gente correndo, aí pessoal mandando parar e tal, aí nós começamos a orar, 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 aí resolveu a situação, acalmou, quem tinha de ser pego, pegaram, levaram, aí depois voltou todo mundo, a gente começou a adorar Voltou o de novo, show? voltou. Já aconteceu muitas coisas assim você ver que tá na dependência do pai. Agora, os novos projetos. Deixa eu entrar. Falta 4 minutos para Ó, rapidinho. E nos conte, pastor Gabriel, quais são os seus novos projetos? Muito projeto, muita coisa boa. Próximo projeto, música nova, tá chegando aí. Minha vida mudou. É uma música que fala, baseado naquela palavra, eis que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Uma música envolvente, no ritmo baiano, muita percussão, vai vir junto com gravação de audiovisual. Fizemos, tá uma coisa linda, Composição do seu mesmo? composição minha. Todas as canções que eu lanço são minhas composições. Até hoje é isso aí. Possa ser que lá na frente Deus diga, não, pode chamar um compositor, você pode gravar? Posso. Como, por exemplo, agora eu gravei a música de Max, que na verdade é uma composição que não é de Max, mas é de um pastor chamado Max também. Mas projetos, assim, até hoje é um mistério de Deus. Deus me dá a música e a gente lança. Então, minha vida mudou, música nova que está chegando, projeto lindo, feito com muito carinho, tá muito tecnológico, sabe? Tem painel de LED, tem fumaça e tem a presença de Deus, que é o principal. A banda tá linda também. Vai ser algo aí para final de ano, para você colocar na sua Impactante. festa de igreja, impactante. Pastor Gabriel, estrada, ministério, e o senhor faz muitas composições. Essas composições surgem de uma forma, eu tenho que estar de uma. Não, peraí. Pastor Gabriel, o senhor falou que faz todas as suas composições. Como é que nascem essas composições? De diversas formas. Às vezes a composição nasce quando eu estou orando. Às vezes a composição nasce quando eu estou dirigindo ali. Às vezes a composição nasce. Alguém diz assim, Gabriel, tem um tema. Por exemplo, a música Profundas Águas nasceu de um tema. Eu estava em oração, aí eu estava em oração, Deus me deu a música, aí o pastor de São Paulo disse que queria fazer um projeto de vida chamado Profundas Águas. E aí foi nessa temática que eles usaram no projeto de vida, e aí eu aproveitei e já lancei a canção, foi pro Brasil todo. Mas tem músicas que o Senhor me dá a harmonia, eu chego pro produtor musical, não toco nada, mas eu digo, ó, eu quero essa linha de sax, eu quero essa linha de percussão, eu quero essa clave aqui. Aí Deus vai, as coisas de Deus é incrível, né? Ele capacita em todas as Capacita, áreas. para mim ele me mostra tudo. Se eu vou, até para me gravar, quando eu vou gravar um clipe, Deus me mostra a cor da roupa que tem que ser, a logomarca não é uma coisa solta. A minha logomarca, Gabriel Simões, não é uma coisa solta. Não foi assim, uma estratégia de marketing que pegou ali, não. Foi uma inspiração. Uma inspiração. Ela é um G e um S no formato de um fogo. Porque eu venho da linha do avivamento pentecostal. Então tem um G embutido no S. O pessoal nem vê que é GS ali. Só vê o fogo subindo. Então, a música, ela tem muito disso. Tanto pro lado bom na coisa espiritual, quanto pro lado ruim. É por isso que a gente não pode cantar qualquer canção, né? Já teve alguma proposta muito tentadora, onde o senhor disse não? Não. Nunca tive proposta na área musical, Uhum. tipo para meio secular, para Uma chamar. proposta que podia te desvirtuar. Não, nunca tive, graças a Deus. Nunca tive assim alguém que me chamou, venha cantar no carnaval, venha cantar aqui e tal, graças a Deus. E se acontecer, eu acho que a pessoa já sabe que é não, a resposta. E nem tentam, né? Nem tem coisas que às vezes a pessoa nem te faz a proposta porque já sabe sua resposta. Pastor Gabriel, deixa uma mensagem para esses jovens que têm talento e às vezes não têm o tempo de espera do momento certo chegar. Perseverança. Persevere. As coisas não caem de paraquedas. Persevere. Se você recebeu um não no primeiro momento, não desista. Continue. Vá velejando, velejando, vai ter uma hora que você vai dizer assim, cheguei.
Isso me lembra da história de Cristóvão Colombo, antes de chegar no Mar das Caraíbas. Ele tinha um diário onde ele dizia assim: "Hoje eu passei por piratas no meio da navegação, no meio do mar", e aí ele finaliza: "Velejamos". Aí no segundo dia ele diz assim: "E hoje passamos por uma tempestade no meio do mar". Aí no final do diário ele diz assim: "E chegamos". Essa palavra que eu tenho para você. Hum, Velejamos, velejamos, velejamos. Tem uma hora que você vai dizer: "Chegamos". até chegar em terra firme. Em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um episódio de Pod Fé TV, um podcast que sempre traz testemunhos muito edificantes. Continue nos assistindo, curta, compartilhe e nos segue. E até o próximo. Agora eu vou fazer